Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria falar sobre um tema, né, sobre um assunto que eu acho que às vezes a gente esquece de falar e prestar atenção e dar o devido valor, que é o fato de começar o mais breve possível, né? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente tem muita informação. Hoje a gente tem o Google, hoje a gente tem, né, as inteligências artificiais que dá todo um panorama para a gente, né? Nós temos, por exemplo, aqui no YouTube centenas, dezenas ou até milhares de pessoas que falam sobre investimento. Então, desde já agradeço por você estar presente aqui no canal. E às vezes a gente esquece de começar, né? Às vezes a gente fica muito apegado ao valor e aí a nossa realidade ali de investir 50, 100 reais por mês, às vezes a gente acha que não vai ter um impacto significativo, né, dentro da realidade que a gente vive hoje. E esse é o grande problema, porque a gente está muito familiarizado. Eu, por exemplo, vejo muito aqueles vídeos, cara, pegando lá um valor de R$ 1.000, quanto que rende no Mercado Livre, quanto que rende na Selic, quanto que rende no CDB, no Banco Inter. E a gente fica muito apegado a isso. E isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas hoje em dia não tem condições de investir R$ 1.000 por mês. E aí a gente entra no erro de achar que nós não vamos começar porque a gente não tem R$ 1.000. E a internet está o tempo inteiro, R$ 1.000, R$ 500, em busca do milhão, os primeiros 100 mil, os primeiros não sei quando. E aí a gente tem que parar, né, e avaliar e ver que, na verdade, desculpa, a gente pode começar já hoje sem precisar esperar a gente ter esse aporte de R$ 1.000. Porque é mais importante você criar a mentalidade, criar o hábito de investir, de você criar um modo, né, de pensar no dinheiro e pensar no seu futuro, nas coisas que você precisa conquistar, mais do que propriamente o valor que você vai fazer, investir. Então hoje nós temos aí várias caixinhas do Nubank, Porquinho, Cofrinho, sei lá, com vários nomes que as pessoas dão, que já são investimentos que já te rendem acima da poupança, que já é muito melhor do que uma simples poupança. Então assim, aí a gente fica com medo, fica com receio, ou então fica naquela coisa daquele pensamento de ter um investimento alto para poder fazer. Porque, por exemplo, eu tenho pouco valor investido ainda. A minha meta desse ano são R$ 10.000. Então, assim, o início é bem ruim, porque você não vê o dinheiro trabalhando para você ainda. Os primeiros aportes ali, você não vai ver o dinheiro trabalhando para você. O que que é o dinheiro trabalhando para você? É você ter uma rentabilidade em cima daquele valor que você tem aplicado ali, maior do que os aportes que você faz. Por exemplo, hoje eu faço aportes de R$ 200 e eu tenho aí, às vezes, no mês, 10, R$ 15 de rendimento. Então, eu estou bem longe daquilo que eu estou investindo. Só que a gente precisa ter paciência, né? É um processo. Hoje eu entendo, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já passei também na vida, acho que isso é importante. A gente entender as nossas dificuldades ali, tudo que a gente passou, todas as vezes que a gente quis fazer alguma coisa e não pôde por causa do dinheiro. Eu já entendo que da mesma forma que eu vivi um processo negativo, né, eu preciso agora viver um processo positivo, que é esperar o patrimônio crescer, e a gente começar a ver a rentabilidade das coisas, como as coisas funcionam positivamente em relação a gente. E aí é um ponto importante porque a gente está tão acostumado a só tomar pancada, só ver juros compostos de cartão de crédito, de dívida e contas que atrasam, a gente pagar sempre esses juros, que a gente não tem a paciência de esperar esse jogo virar para a gente, né? Que o investimento ele é isso, é o jogo virar. A gente começar a emprestar dinheiro para o banco, começar a emprestar dinheiro para o governo federal para ele te dar uma rentabilidade em cima disso. E aí a gente não tem paciência. Então, assim, você hoje
que está aqui nesse canal. Se você tem R$ 10, pega os seus R$ 10 e investe e acompanha e veja como que funciona. O investimento ele é baseado em cima de porcentagem. Então, se você tem R$ 10, em um mês eu acho que te rende ali, se eu não me engano, sei lá, 10 centavos, que seja. Mas aí se você tiver 100, já vai render de repente R$ 1, né? Dependendo da taxa de que você contratou ali. Então, assim, é dinheiro, as coisas vão mudando, vai aumentando. Então, assim, você precisa ter um pouco mais de paciência, né, em relação aos investimentos, porque eles não são retorno imediato. Cair nessa falácia de que dá para fazer 100 mil em um ano, 50 mil em 6 meses, sei lá, 1 milhão em 5 anos, é falácia. A maioria, eu posso afirmar com certeza, 90% das pessoas que investem não vão chegar dessa forma. 10% vão, por quê? Elas vão ter um investimento agressivo, vão criar uma renda extra muito agressiva também, que pode fazer ela correr mais rápido. Só que a grande maioria vive de uma forma que não é possível, que a gente tem uma correria do dia a dia, tem o trabalho, tem a família, tem filho. Então vamos pensar na nossa realidade, como a gente está hoje, mas também vamos pensar onde nós estaremos amanhã. E é isso. Pegue o seu primeiro R$ 10, R$ 50, R$ 100, R$ 1.000 que seja, e faça o primeiro investimento hoje. Deixe passar um tempo, 6 meses pelo menos, e volte aqui no vídeo e me conte como que foi a sua experiência, como que você passou por esse processo. E se você já vive isso hoje, me mostra aqui como que você está lidando com isso, né? Eu ainda estou no processo, eu não tenho nem 6 meses de investimento, mas o processo é bem complicado, mas eu estou seguindo firme ali, fazendo conta, reduzindo gastos e pensando, né, numa melhora de vida. É isso. Já se inscreve, deixa o like aí, pelo menos, no mínimo, o like, e até o próximo vídeo.